Fala, Crypto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal e de olho no Bitcoin nessa movimentação de preço. A gente perdeu o nosso pontozinho de suporte aqui em 45.100 e agora temos 44.200 como nosso suporte mais importante. 44.200 é o suporte mais importante para mim, porque observando no tempo gráfico de 2 dias, isso aqui ainda pode ser de fato uma bandeira de alta nesse movimento, e 44.200 vou até arredondar, tá, para 44 mil dólares redondo, seria o principal suporte para mim, para que esse movimento se mantesse saudável, porque perdendo 44.200, a gente dá um zoom out aqui no tempo gráfico semanal. Olha só, se a gente perder 44.200 nessa movimentação de preço, eu começo a correção no tempo gráfico semanal. Então, se eu perder isso aqui, o semanal vai começar uma busca por uma base de preço acima da base anterior. Qualquer coisa acima de 34.300 é um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Lembrando que, geralmente, a gente forma essa base de preço no semanal quando o 4 horas está, de fato, em sobrevenda. Lembrando que, como é um tempo gráfico maior, ele pode, bateu 44, ele começa a entrar em sobrevenda, mas ao ponto dele entrar em sobrevenda e ficar extremo, você tem uma movimentação de preço de 44 para 41, por exemplo. Você ainda tem espaço para uma movimentação de preço grande, apesar do preço já estar em sobrevenda. Então, perdendo ponto de suporte, a gente vai entrar novamente. Acompanha lá no Instagram, muito importante que você acompanhe no tempo real. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Acompanha lá para você ver em tempo real. Se a gente romper o ponto de suporte, eu vou entrar lá ao vivo. Bom, temos duas possibilidades agora. Beleza, eu tô na minha posição de swing trade no tempo gráfico diário do Bitcoin, eu tô surfando esse movimento de alta o máximo que conseguir, e meu stop está de acordo com fundos ascendentes no diário. Portanto, meu stop está abaixo de 44 nessa movimentação toda de preço. Diego, se você tomar um stop, o que você vai fazer? Vou esperar o fundo ascendente do tempo gráfico semanal para reposicionar de acordo com essa movimentação. Pô, Diego, eu tô de fora agora, o que eu posso fazer nesse movimento? Bom, a gente tem um suporte muito nítido em vários tempos gráficos, no diário, no 2 dias, um suporte muito nítido, e a média de 12 períodos no 2 dias está já chegando. Ou seja, você pode, de fato, fazer o que a gente chama de bottom fishing, fazer uma entrada muito próxima do ponto de suporte com o seu stop abaixo do ponto de suporte. Assim você tem um risco muito baixo numa operação dessa, um risco de perder uns 50% com a possibilidade de ganhar 10%. Então, o gerenciamento está muito bem alinhado, é um risco-retorno 10 para 1, basicamente. Então, isso que eu estou de olho, ponto de suporte mais importante, na verdade, eu nem estava observando muito o suporte em 45.100, né? Estava observando mais esse 44.200, que, perdendo ele, a gente começa uma correção no tempo gráfico semanal. Caso a gente tenha um rompimento, eu vou voltar a utilizar as estratégias aqui nessa região de 5, 15 e 60. Então, aqui 5... 15 e 60 minutos em sobrevenda. Nessa região, se a gente romper para cima, se a gente romper para baixo, eu vou esperar o 4 horas em sobrevenda, 4 horas que é dominado pelo 240 minutos. Então, se a gente romper para baixo, o 240 minutos em sobrevenda será uma boa oportunidade de entrada buscando um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Então, é isso que eu estou de olho no Bitcoin, é exatamente o que eu falo todos os dias. A gente não precisa ser mago do preço, muitas pessoas confundem traders como tentando prever quanto que o preço vai estar amanhã, e não é isso que a gente faz aqui. O que a gente faz é montar uma estratégia para cada tipo de cenário. Então, se o mercado subir, a gente tem uma estratégia, se o mercado cair, e a gente tem uma estratégia. E a gente, fazendo o estudo das tendências, padrões, indicadores, a gente consegue fazer um estudo de probabilidade de para onde é mais provável o preço ir. E aí, com isso, você monta operações de swing trade, você consegue surfar os movimentos de preço, e é exatamente isso que estamos observando no Bitcoin. Algumas altcoins já começaram uma correção no tempo gráfico semanal, Litecoin começou uma correção no tempo gráfico semanal, Ethereum ainda não começou, Ethereum está relativamente mais forte, então na corrida dos cavalos eu diria Ethereum em primeiro lugar, Bitcoin em segundo e Litecoin em terceiro. ADA já começou, vai começar agora, né? Tá muito próximo do ponto de suporte para começar essa correção no tempo gráfico semanal.
Quanto mais moedas começarem uma correção no tempo gráfico semanal, maior a probabilidade do Bitcoin seguir pelo mesmo caminho. Muito importante a gente olhar o mercado internacional. O mercado internacional estabeleceu também um topo descendente contra o topo anterior, assim como o Bitcoin fez. E olha como o Bitcoin vem liderando os mercados internacionais em movimentação de preço. Bitcoin forma uma base de preço. Mercado internacionais dias depois forma uma base de preço. Bitcoin forma um topo descendente. Mercados internacionais 2 dias depois formam um topo descendente. Então você tendo esse tipo de informação no Bitcoin, o Bitcoin está liderando o mercado internacional. Você pode até operar no mercado internacional. Vejo pessoas que estão operando no mercado internacional com maior facilidade, observando o Bitcoin, vendo para onde ele está direcionando e aí depois acompanhando. Isso é muito interessante a gente ver essa correlação mudando, né? Porque geralmente é o Bitcoin que segue o mercado internacional. Agora o mercado internacional que está seguindo o Bitcoin nessas movimentações de preço. Se você não acredita, é só acompanhar aqui. Olha isso, você não acredita, o Bitcoin nunca vai puxar o mercado internacional. Bom, bota a comparação de um com o outro, do SP500 em cima com o Bitcoin embaixo. Olha só que interessante. Aqui eu vou dar um zoom. Olha só, a gente formou o topo descendente no Bitcoin no dia de ontem, antes do fechamento do mercado. Olha só como o topo descendente, olha só, esse candle é o de ontem e olha onde está a linha está no de hoje. Então ontem a gente formou esse topo descendente no Bitcoin, hoje formamos topo descendente no mercado internacional. No dia 1 de abril a gente formou um fundo ascendente no Bitcoin, eu posso botar até em tempos gráficos menores para a gente visualizar, é sempre o Bitcoin um pouco na frente. Eu acho muito interessante buscar essas correlações com o mercado. Olha só, o Bitcoin às 21 horas do dia 31, ele buscou uma base de preço no tempo gráfico de 4 horas, formando fundo ascendente no diário. Olha como no mercado internacional foi às 1 da tarde do dia seguinte. Então, a gente veio 1 da tarde do dia seguinte, depois do Bitcoin ter formado a base de preço, formou a base de preço. Depois, olha só, o topo descendente foi formado aqui, de fato, no Bitcoin, no dia 3 às 17 horas. Olha só como aqui só veio formar no dia 4 às 1 da tarde. Então, muito interessante que o Bitcoin está liderando o mercado internacional. Poucas as vezes que eu acompanho esses movimentos dessa maneira. A dominância do Bitcoin, vamos ver como está. Dominância do Bitcoin é BTC.D. Dominância do Bitcoin está movimentando para cima. A gente já tinha até feito uma setinha para cima de um repique que a gente poderia ver na dominância do Bitcoin. Ou seja, é um cenário nítido, né? Que em mercado de queda, aqui é o Bitcoin, as altcoins caem mais rápido. Em mercado de alta, as altcoins estão subindo mais rápido. Então, a dominância do Bitcoin geralmente sobe quando o Bitcoin e as altcoins caem, porque as altcoins caem mais rápido do que o Bitcoin. As altcoins aqui caem mais rápido do que o Bitcoin. E isso faz com que a dominância do Bitcoin suba. Bom, é isso, uma atualização rápida. Mais tarde eu volto aqui com mais novidades, mais atualizações. Não se esqueça de se inscrever no canal. Lembre-se que amanhã, às 7 horas da noite, você vai ter a chance de entrar para a Mentoria Crypto Trader. Se você não conseguiu entrar nesses últimos dias, amanhã é a sua chance. Às 7 horas da noite, vou liberar mais algumas vagas para a Mentoria Crypto Trader para que você consiga entrar nessa turma, acompanhar todos os módulos, ver todas as aulas ao vivo. Tem muita coisa rolando dentro da mentoria e você pode já ingressar, entrar nessa turma e acompanhar absolutamente tudo amanhã às 7 horas da noite em uma live que eu vou fazer aqui no canal do YouTube. Então não perca, é isso. Possibilidade de trade, estou nas minhas posições e vamos ver se seguramos esse suporte.